Viva a liberdade! Fala galera, beleza? Toninho tá on e com a coordenação geral de Priscila Anacleto está no ar mais uma hora extra hoje especial, coisa de cinema, porque estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema de Arapiraca para trazer mais informações pra gente que gosta muito de cinema, que quer acompanhar todas essas produções locais também e que tem acompanhado já há algum tempo. Wagner Godez faz parte da comissão organizadora. Wagner, seja bem-vindo agora nessa casa, né? TV Liberdade AL. Pô, alegria imensa estar aqui com você mais uma vez, Tony. Ainda não tinha vindo aqui no espaço da TV Liberdade, né? A gente sempre teve nossos encontros com você, com Priscila, né? Na época da Gazeta, sempre falando sobre a programação cultural da cidade, e hoje vim aqui para falar sobre cinema, produção local, produção nacional e o nosso Festival de Cinema de Arapiraca, primeira edição, inscrições abertas. Inscrições abertas até dia 16 de abril, né? Até dia 16 de abril. Quem é que pode se inscrever, Wagner? Olha, qualquer produtor independente que tenha curta-metragem até 25 minutos, produzidos de janeiro de 2019 até a data da inscrição. E inclusive de qualquer parte do país. Do país. O festival é nacional. Nós teremos 3 mostras, né? A Mostra Brasil, que é aberto para produções nacionais de qualquer estado, município da federação. A Mostra Nordeste, que é focada em produções dos estados do Nordeste. E a Mostra Nave de filmes de formação, que também está abrangendo o país, né, todos os estados, mas com uma característica diferente, que são para filmes que são resultados de processos formativos, seja ele de universidade, seja ele resultado de oficina, de curso. Então é uma amostra que tem um perfil diferente, né? Em termos de gênero, tipos de filme que pode se inscrever, a amostra é livre, ela é aberta, então a gente pode ter ficção, documentário, experimental, qualquer curta que se encaixe dentro dessas características pode estar se inscrevendo. E o mesmo profissional, ele pode inscrever mais de um? Sim. Pode, desde que atenda aí os critérios do edital, ele pode estar escrevendo mais de um filme. Provavelmente será, caso seja selecionado, um filme, né, pro realizador. Mas o número de inscrições não tem restrição, não. Perfeito. Wagner, o festival, para ele nascer, porque não é assim, vamos fazer um festival e botar a cara no mundo, né? Tem todo um processo também aí, né? Sim, sem dúvida. Tem todo um filme aí, um roteiro aí pra... Aí é uma história longa, uma odisseia aí, vamos dizer. Né? Então, a gente vem com o projeto do NAVE, que é o Núcleo do Audiovisual de Arapiraca, que nasceu como ponto de cultura, com o objetivo de realizar processos formativos, oficinas, cursos. Isso aqui em 2014, né? Então 2016 realizamos as primeiras oficinas, e a partir desse trabalho de formação, a gente começa uma produção, assinado pelo NAVE. E a gente, em 2017, salvo engano, nós realizamos a primeira mostra NAVE de cinema arapiraquense. Então, foi um dia só de mostra, não competitiva. Fizemos aqui no Planetário, na época 5 filmes participaram da mostra. Material produzido dentro dos próprios cursos, né, oferecidos pelo Núcleo. Teve alguns filmes fora, como Juremeiro de Xangu, que era do Pai Alex. Do Pai Alex, que foi produzido ali pelo Igor e o professor Clébio. O Igor Machado? Isso. Esse estava na programação, e os demais filmes eram filmes da nossa produção aqui, ligada ao NAVE. No ano seguinte, a gente estendeu isso para Alagoas, então passou a ser uma mostra alagoana, e em 2019 nós fizemos a terceira mostra também de filme alagoano. Em 2020, né, com a pandemia, nós não realizamos a mostra, mas aí veio a Lei Aldir Blanc, a gente apresentou uma proposta de projeto na Aldir Blanc do governo de Alagoas e aprovamos o projeto do festival. Né? Então, passado esse período de pandemia, a gente consegue se organizar para realizar ele agora. Né? E aí levamos a proposta à Prefeitura de Arapiraca, que
se mostrou não só como uma entidade parceira, mas sim co-realizadora junto com o NAVE. Então hoje o Festival de Cinema de Arapiraca, ele é possível nesse formato que a gente vai realizar por conta da participação da Prefeitura de Arapiraca na sua realização. Então vamos dizer assim que é uma realização hoje conjunta, né? Prefeitura e NAVE para realizar o festival. Por isso, inclusive, que nós criamos, ia ser Mostra NAVE, né? Mas certo. Aí, justamente por essa provocação da Prefeitura de fazer um evento com um pouco mais de corpo, com um tamanho maior, a gente entendeu que seria o caso de iniciar o festival num formato mais robusto, né? Então, como o projeto do NAVE ele tem essa característica de cinema de formação, de processos de oficina, então a gente colocou a Mostra NAVE dentro da programação do Festival de Cinema de Arapiraca. Então, o Festival de Cinema de Arapiraca ele já nasce grande, ele já nasce com uma certa robustez e o carimbo, em né? sua programação, entendeu? E teremos outras entidades parceiras, a UNEAL já se colocou como parceira, a gente tem dialogado com o SEBRAE, provavelmente será um dos patrocinadores também, e acredito que é um evento que vem para ficar no calendário da cidade. O que é que significa para você, para o Leandro, né, Leandro Alves, vocês premiados, nós temos outros também, diretores, cineastas de Arapiraca, premiado, o Rafael, né? Isso. O que significa para vocês? Lógico que tem todo o processo de produção, roteiro e tal, enfim, até chegar no festival. Mas para a sociedade, qual é a visão de vocês que o festival significa? E para você, o que é que significa? Talvez um sonho de longa data que achasse que nunca fosse... será? Será que vai acontecer? Como é que foi? Então, fazer cinema em Arapiraca já era um sonho, já era uma coisa assim distante para a nossa realidade, isso se você considerar aqui os anos 90, por exemplo. Então, eu sempre fui apaixonado por cinema, vou para o teatro, mas sempre com aquele fascínio pelo cinema. Eu diria que de 15 anos para cá, nós tivemos uma revolução tecnológica, né? Então, o acesso a instrumentos de produção de cinema se tornaram muito mais acessíveis. Se pegar até os anos finais dos anos 2000, o início dos anos 2000 ali, para você rodar um filme, você tinha que rodar em película para poder passar em cinema, então era caro, o 35mm, fotografar tal, tudo era muito caro. Hoje não, hoje eu consigo fazer um filme com o celular, então isso eu preciso ter o domínio da linguagem. Mas eu consigo fazer um filme com o celular. Vai para o cinema, não, mas é possível fazer. Então, esse sonho já é uma coisa real, já é uma coisa que a gente passou a ser acessível. Passou a ser acessível e contar mais, vamos dizer, com a criatividade, com a nossa capacidade de produção. E aí a gente consegue ter hoje, em Alagoas, pessoas com muita criatividade, com muita capacidade de produção e de realização. Então, hoje, Alagoas tem uma produção de cinema que é reconhecida hoje no cenário nacional, né? Ainda tem outros centros que a gente, mais desenvolvidos, vamos dizer assim, porque tem um investimento maior em cinema, Pernambuco, Bahia, Ceará, são estados que já vêm há mais tempo investindo, sim. Então tem uma produção mais robusta. Mas Alagoas está ali, né? Sempre crescendo muito nessa cena. Então, o festival... ele representa esse momento de afirmação da cena, né? É um evento que ele vem, para mim, com dois grandes objetivos. Um é esse, da gente poder, de dentro para dentro, vamos dizer assim, é a afirmação da cena audiovisual na comunidade arapiraquense, na comunidade cultural, na sociedade, comunidade política, saber, olha, nós temos uma produção de cinema, né, boa, né, de qualidade, e nós estamos aqui recebendo o que tem de melhor de cinema no país, durante essa semana.
e estamos nos nivelando a eles. Então, esse é um dos grandes objetivos. Então, inclusive, tem uma programação com o intuito de registrar isso, de gerar documento, de gerar debate. A gente quer fazer algumas mesas de debate com realizadores locais, com produtores de outros estados, enfim. Tem essa afirmação da cena e tem um outro grande objetivo que é o de criar conexões, não é? Então, hoje, cada vez mais nós estamos globalizados, né? Hoje em Arapiraca consegue produzir um filme com o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ao mesmo tempo, porque você consegue dialogar e no momento você junta, filma e vai para a montagem. Então, mas a gente precisa, para poder sair do local, e o cinema é universal, assim como todas as artes, mas o cinema cada vez mais universal, a gente precisa criar pontes, criar conexões, para que a produção que é realizada aqui possa estar em outros estados, e não só no país, mas fora dele também. Então, isso para a gente é muito importante. Então, dentro da programação, essa semana do 23 ao 29, Arapiraca vai respirar cinema. Ter uma vivência de cinema. Quando eu digo ter uma vivência de cinema, não só na exibição dos filmes, mas no ambiente que nós vamos criar, né, de pessoas, produtores, diretores, realizadores que vão estar aqui discutindo, trocando ideia e criando essas conexões, certo? Nesse espaço de tempo, né, vamos dizer que a produção aqui de Arapiraca, se eu for contar, esticar um pouquinho, vai dar 10 anos, eu estou falando dessa nova produção, né? Eu estou falando desse momento mais recente. Mas o Nave vem aqui de 8 anos para cá, vamos dizer assim. Mas nós já temos, por exemplo, o Avalanche do Leandro, que rodou vários festivais. Hoje está no Porta Curtas, que é um canal importante de exibição de curtas. A gente teve o Besta Fera, que é da minha direção, vários prêmios, vários festivais. Hoje está no Canal Brasil, na grade de exibição do Canal Brasil. A gente licenciou por 2 anos para lá. E já aí na marca do gol para fazer o primeiro longa nosso desse momento, que é o Movimento Perpétuo de Leandro Alves. Então, já marcam um novo momento para essa produção de cinema. Porque, ao mesmo tempo em que se tornou mais democrático, vamos dizer assim, fazer cinema, tem muito mais pessoas fazendo cinema com qualidade também. Certo. Então, você precisa ter o diferencial, você precisa trabalhar mais para sobressair, se sobressair no meio de tantas produções. Né? Pra você ter uma ideia, em 5 dias de inscrição, a gente teve ali aproximadamente 500 filmes inscritos. Caramba. Entendeu? E toda hora que a gente vai olhar, tem ali 5, 10 filmes que estão subindo, entrando. E só encerra no dia 16 de abril, quer dizer, a gente tem esse período todo aí de inscrição. Então, eu acredito que nesse ritmo a gente vai ter fácil 1000 filmes aí inscritos. Tá? Para tirar 45, 15 de cada mostra. Isso nos curtas-metragens. Então, realmente, Alagoas hoje, ele deve ter aí, em produção, vamos dizer assim, porque nós tivemos o edital de Arapiraca, foram 2 telefilmes e 8 curtas premiados para serem produzidos. Nós tivemos o edital de fomento de Maceió, que foram 6,5 milhões. Aí foram mais 3 longas, mais de 20 curtas. O edital do Estado, que foi o ano passado, foram 3 longas, 3 telefilmes e 25 curtas, salvo engano. Ainda teve Aldir Blanca. Então, assim, só de curta, Alagoas deve produzir aí, nos próximos 2 anos, algo em torno de 60 a 70 filmes. Então, de fato, é um mercado, é uma cena que cresce em volume, em quantidade, e aí, poxa,
que é que eu posso fazer qual é o que eu vou diferencial, aparecer aqui mais, né? né? Que eu possa mostrar mais ao público. E aí vem todo esse trabalho de estar atento, porque o festival também serve para isso, né? Uhum. Ao momento em que você está ali analisando 1000 filmes, você está vendo o que é que está sendo produzido no país, de estilo, de forma, de gênero, o que é que está sendo produzido, né? Como está sendo produzido. Então você tem um parâmetro para entender e poder referenciar a sua produção. Então é isso, né? Eu acho que o festival ele chega com uma cereja do bolo ali para esse trabalho que você está fazendo. É um momento de convergência assim, da cena local, de toda essa produção, com a cena nacional, com os realizadores do país. E aí vai colocar definitivamente Arapiraca no... Sem dúvida. No calendário já está confirmado para participar da programação René Guerra, que é de Arapiraca. Sim. E premiadíssimo também. Hoje ele agora está, acho que em Manaus, ele está fazendo preparação de elenco do Cidade Invisível. Então assim, é um cara que foi para fora, estudou cinema, já fez ali a sua carreira, ele vai estar na programação do festival. Ele deve estar dando alguma oficina, a gente ainda está vendo qual, mas provavelmente de direção de cinema. A gente está confirmado o André e o Gabriel, que são do Nordeste Lab. O Nordeste Lab hoje, o mercado de cinema tem os laboratórios, que são os espaços de desenvolvimento de projeto. Uhum. Então, eles pegam o teu projeto e fazem uma série de consultorias para você melhorar e colocar ele no mercado. Então, um dos mais importantes que a gente tem no país é o Nordeste Lab. Os produtores dele é o André e o Gabriel, vão estar aqui. Certo. Né? A gente tem o BR Lab, que é um dos laboratórios mais importantes da América Latina. Né? Hoje é um laboratório que tem conexões com o mundo inteiro. Né? O Rafael é um cara que é o diretor do BR Lab, né? Um cara super conectado com a produção de cinema no mundo, e vai estar aqui também. Né? Entre outros nomes que a gente está levantando, puxando para estar aqui, né? Participando, vendo o que está sendo produzido aqui, debatendo, dialogando e abrindo possibilidades. Né? Quero que eu ia dizer assim, não é só trazer por trazer. Não é só um grande nome porque é um grande nome. Não, é um grande nome que tem muito a passar, que pode dividir e multiplicar depois. Né? Porque são esses os processos. Assim, você, quando, por exemplo, o BR Lab abriu um edital de projeto para que ele pegar um projeto do Wagner Godez, do Nave de Arapiraca, ele pode até não passar, mas ele vai... Sim. Eu conheço. Sim. Eu conheço. Então eu vou... Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada, ver se... Né? Só vai entrar se tiver qualidade. Mas quando você é reconhecido, né, quando o teu trabalho já alcança, né, um nível de reconhecimento, aí facilita bastante. Né? E para além disso, a gente quer trazer também alguns longas. A gente está vendo, por exemplo, tem um longa onde o protagonista é um alagoano, que é o Luciano, de Maceió, que ganhou Gramado, que é o Carro Rei, que tem Matheus Nastergaile como um dos personagens. A gente está querendo trazer um nome que a gente está cogitando, está em contato com o pessoal da produção. Trazer o filme, traz o Luciano, traz o Matheus, né, para tentar ver, entre outros filmes que a gente está... A gente deve trazer Cavalo, de Rafael, com Werner, que é um filme que é o primeiro longa resultado de edital público, produzido aí nesses últimos anos. Então a gente quer trazer. Então, não estava na perspectiva ter longas, mas a gente está sentindo essa necessidade para poder encorpar e dar um peso maior ao festival. Mas aí, no caso, os longas entram realmente como mostra não competitiva, apenas para poder criar esse elemento a mais dentro do festival. Você já foi no Triunfo, Trianon, tá? Vou puxar um pouquinho da memória. Já você chegou a... Cara, a minha relação... Foi da sua fase? A minha relação... É porque a gente vai se entregando, né? Assim, inevitável.
Mas, tipo, eu tenho uma relação bem interessante com o Triunfo, inclusive, né? Assim, os meus pais eram feirantes, né? Minha mãe até hoje, ela é permissionária do mercado público. E eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos, por aí. E meus pais, dia de segunda-feira, estavam ali na feira, tal. Sim. E minha mãe, toda segunda, me mandava para o cinema, na sessão da tarde, assim. E na matinê. E aí, pô, aquilo, pronto, foi quando eu ganhei, assim, um fascínio pelo cinema, porque o cinema, o Triunfo era um belo cinema, assim, tinha uma bela tela, era um cinema grande, então estar ali, vendo aquilo acontecer, era bem mágico, assim, era bem interessante. E eu assisti muitos filmes, eu sempre ia acompanhado, me levava, depois eu passei aí sozinho, e naquela época, isso eu estou falando, do que, 86, 85, 86, por aí. Era muito difícil, não tinha videocassete, por exemplo. Videocassete é uma coisa já para a década de 90, né? Entendeu? Você só tinha acesso a filme que era... pirata. Que era da Globo ali, que passava... Né, você só assistia na televisão, na né? televisão. Na televisão. Na televisão e no cinema, que no caso... que nessa época, né, você tinha o Trianon e o Triunfo, mas um passava filmes de classificação livre, o outro eram filmes... mais adultos. Adultos. Aliás, adultos. Eu nunca fui assistir no Trianon. Era pequeno, não estava nessa condição de ir. Mas o Triunfo, eu sempre... me apaixonei pelo cinema assistindo filme no Triunfo. Então é importante demais. Hoje está tudo muito acessível, né? Você tem YouTube, Netflix, as plataformas de streaming. Plataformas de streaming, então está tudo muito fácil, de fácil acesso. A pirataria, você vai lá no torrent, não sei aonde, quer, baixa filme, assiste. Pode. E filmes assim. Porque quando você tem só a televisão, você assiste o que ela te oferece. Você é obrigado. Você é obrigado a assistir aquilo. Então a tua referência é aquela. Hoje, eu consigo ter acesso a todo tipo de filme de arte, filme blockbuster, filmes, enfim, experimentais, amadores, profissionais de todo lugar do mundo, né? Da França, da Alemanha, da África, que tem uma produção de cinema, da Índia, que tem uma produção de cinema. Então, isso é muito bom. Eu acho fantástico. E é o diferencial também. Eu estava pensando que você estava falando, você é obrigado a assistir o que está passando na TV aberta, você é obrigado a assistir o que está passando na TV fechada, mas quando você vai para as plataformas de streaming, aí você pode escolher. E aí o que traz ainda mais, ainda mais apaixonante, é o fato, na minha opinião, de quando, por exemplo, ele é filmado, esse elemento é filmado aqui, com uma outra visão. Eu assisti um dos filmes nossos, e aí, né, alagoanos, um dos filmes que eu assisti, que é O Que Lembro Tenho. Inclusive eu fiz um material especial sobre cinema para a Gazeta e tal, uma série especial sobre cinema alagoano, e assisti, conheci Dona Anitta das Neves, premiadíssima, agora em saudosa memória, mas eu estive no local da gravação, lá no sítio dela e tal, junto com o Rafael, com a equipe e tal, enfim, com a Ivana Isa. Só que quando você vai assistir o filme, parece que eu nunca estive ali. Essa visão que eu acho arretada do cineasta. Né? Você falou, não, você pode fazer com o celular, mas quando você vai... o olhar primordial para isso. Não, total. Porque você está vendo aquele lugar sobre o olhar da direção, de quem está fazendo aquele filme, e ele faz um recorte. Então ele vai trazer, né, elementos que talvez você não tenha observado daquele ponto de vista. Isso é genial. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil da política pública como um todo, mas a política pública de cultura, ela tem sofrido bastante esses últimos
anos aí, e a política de cinema, ela foi perseguida, né? Ela foi, e alguns debates perderam força. Sim. Porque um debate que precisa ser travado é a cota de tela. Então, por exemplo, em todos os países desenvolvidos, aonde, por exemplo, vou dar um exemplo, a Netflix opera, ela tem um acordo com aquele país de inserção de produção local no catálogo. Certo. Então, X% da produção da França tem que estar na Netflix. Ele vai escolher qual filme que ele vai colocar, mas ele tem que garantir aquela cota de tela de filme francês na tela da Netflix. E isso acontece em vários países. No Brasil não acontece isso, né? Então, a Netflix é uma multinacional que vem para cá ganhando nosso dinheiro, mas que não está movimentando o mercado como deveria, né? Porque ela precisaria estar dando essa contrapartida de abrir. Ah, não, mas porque é o cinema brasileiro? Conversa. A gente tem muito, mas muito filme bom. Entendeu? Então, assim, abre o teu critério, faz a tua curadoria, coloca lá, mas precisamos abrir mais espaços nessas plataformas para produção nacional. Isso é fato, assim, é uma coisa, né? E no cinema também, né? No cinema, hoje a gente tem situação de que, por exemplo, você pega um filme da Marvel, nada contra o filme da Marvel, assim, estou dando um exemplo do que acontece. Sim. Mas você, por exemplo, estreia do Homem-Aranha, você vai no cinema, só tem Homem-Aranha. As salas... Sala todinha, 100% lotada, Homem-Aranha. Então você precisa criar instrumentos para equilibrar o mercado, né? Estados Unidos, que é vamos dizer assim, o país que criou a indústria do cinema como a gente conhece hoje, eles têm regras, né? Não funciona dessa forma. Então, e por que o nosso país tem que ser assim? Por que o Brasil não pode, não vai abrir simplesmente, né? Então você vê que é necessário ter esse debate. Eu sou da época do Alinaldo Barros, né? Ele comentando, falando sobre os filmes em cartaz. Sim. Inclusive conheci pessoalmente, também saudosa memória. E uma das vertentes do material é que a gente foi visitar o Arte Pajuçara, que tem, não sei se permanece, faz muito tempo, faz uns 5 anos, 6 anos, que tinha no sábado pela manhã o cinema de arte. O Arte Pajuçara permanece, e hoje ele teve alguns investimentos. Um abraço, né? Marcão. Marcão é uma grande força do cinema lagoano, que ele consegue manter um cinema, não é uma tarefa fácil. Não um cinema hoje como o Arte Pajuçara, que se propõe a ter uma curadoria mais de filmes de arte e tal. Mas ele tem mesclado ali, tem trazido alguns filmes de lançamento e tal. Então tem conseguido movimentar o Arte Pajuçara. Então aquela programação ainda existe. Eu diria que não só no sábado, ele consegue ter ali, eu acho que ele funciona da terça ao domingo. Que bom. Com uma programação bem bacana, assim. Então é uma opção que você tem para ver um filme que de repente você não vai ver no Cine System, você consegue ver lá. E aqui a gente podia ter, não podia não? Tem sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Acho super necessário. Distribuir todo esse material que vocês produzem. E eu diria nem só Caramba, o nosso, é premiado, né? gente. É premiado. Eu diria nem só o nosso, eu diria do do país, assim, se você for ver, você tem muita coisa boa para poder, né? Porque dizer que essa coisa de dizer que o público não gosta de cinema brasileiro, na verdade, o público não tem acesso ao cinema brasileiro. Às vezes tem algumas experiências e essas experiências não são a contento, mas tudo é um exercício de olhar, assim, de costume mesmo, com uma linguagem diferente. Que é como eu disse, a gente passou anos, sessão da tarde. Sim. Anos. Hoje o stream faz essa coisa também, né? Porque como os logaritmos vai acabando
afunilando, né? Até quando ele diz o top 10 é esse aqui, aí você vai logo lá, né? Você vai seguindo a manada. E hoje você abre assim, é o que? É filme de terror, filme de aventura e fantasia. São os filmes que mais tem espaço, né? E ali vai... Também tem um filme, o filme de crime ali, também tem um... Mas... assisti na Netflix essa semana Madalena, que é de um diretor brasileiro. Tem um diretor arapiraquense, mas já está há bastante tempo no Ceará, que é o Emerson Maranhão. Ele vai estrear no Netflix agora com Transversais, é o primeiro longa dele. Estreia agora, eu acho que dia 15 de março, na Netflix. É isso, a gente vai trabalhando nessas frestas, vai entrando nesses espaços. Mas é um debate inevitável. A gente tem que discutir como que essa produção ela se escoa de uma forma mais eficiente, né, em termos de mercado. E Arapiraca precisa, sim, de um espaço de cinema de arte, eu acho que super válido. Assim. Até porque a gente acompanha alguns grupos, né, alguns colegas reclamando, rapaz, não tem filme legendado. Queria a filme grande legendado. Polêmica do filme legendado e filme dublado. E o cinema, o cinema acaba trabalhando naquela coisa do mercado, né? Se eu boto um filme legendado, vai 2, 3 pessoas um dia, então eu não vou gastar a minha sessão com filme legendado. Eu acredito que é mais ou menos essa... A linha de pensamento. Né? Creio eu. Né? Mas eu acho que tem que ter, sim, claro, as opções. Você precisa ter porque você precisa opção ter opção de escolha, sem dúvida nenhuma. Só vai saber de fato qual o público que tem se de fato você começar a insistir ali. Claro. É como a gente fala aqui na TV Liberdade. Rapaz, eu só tenho como saber se deu certo se eu for resiliente. Se eu for insistente, permanecer ali até uma hora vira, né? E aí a coisa acontece. Mas é isso, Wagner, obrigado, cara, pela disponibilidade de ter vindo para cá. Uma satisfação grande. A gente chegou a ter um programa, né, o Cine Liberdade, falando sobre filmes locais. Tamanha, eu sou meio maluco pelas coisas locais, pelas produções alagoanas. E a gente começou a fazer, infelizmente. Aí depois veio pandemia, campanha eleitoral e tal, não voltou. Mas aí fica também aqui o espaço aberto para que sempre que a produção local precisar, nave, seja lá, para falar sobre o festival, para falar sobre curso, para falar sobre... Estamos aqui de portas abertas. E vamos ampliar essa comunicação aí. A gente está sempre informando o que é que está acontecendo. E durante a semana aí do festival, a gente sabe uma parceria para a gente estar trazendo aqui os realizadores, para ter um papo com a TV Liberdade e aí levar isso para conhecimento da audiência. Porque assim, a gente não está só ligado por causa do fato. O fato é o festival. Mas só o fato, né? A gente tem que plantar de fato a semente. Exatamente. E sair semeando, adubando, aguando. E aí, com certeza, aqui o espaço vai estar à disposição para o Festival de Arapiraca, para o Festival de Cinema de Arapiraca. A gente agradece. É isso aí, conversamos com o Wagner Godez, que faz parte da comissão organizadora do Festival de Cinema de Arapiraca, inscrições abertas até 16 de abril, vai ser muito bacana, galera, muito bacana. O que a gente já tem produzido é espetacular, e quando a gente começar a ver também outros produtos, outros cineastas, trocando ideias, experiências, assistindo, conhecendo, para depois a gente, até depois colocar em prática também. Sem dúvida. Né? Hoje, assuntos não faltam. Não faltam de forma alguma. E quem quer... Esses dias um amigo meu, como é que eu faço para aprender a escrever roteiro? Eu digo, entra no YouTube e caça lá. O que não falta hoje é... Aula. É informação para você, né? Livros e tal. Né? Tinha um tempo que para você conseguir um livro de cinema, eram pouquíssimos, você tinha que comprar... A edição vinha de fora, os melhores, e aí vinha em inglês, você tinha que... Né, eu não vivi isso, mas conheci pessoas de cinema que relataram isso. Né? Hoje não. Hoje está bem mais fácil. Tá. Coloca a criatividade aí na frente e vai atrás da informação que a coisa acontece. É isso aí. Valeu, Wagner. Com a coordenação geral de Priscila Anacleto, Hora Extra vai ficando por aqui. A qualquer momento a gente volta, porque você sabe, ó. Toninho tá sempre on. Valeu, galera. TV Liberdade Aérea. A TV que respeita você.